Sinti, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sinti-sc.org.br. Estamos iniciando mais um Floripa em Foco para você. E hoje no nosso Floripa em Foco é com o Sinti, Sindicato dos Trabalhadores na Educação em Santa Catarina, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 14h30, aqui na TV Floripa, no canal 4 da NET, e também você pode assistir pela internet no www.tvfloripa.org.br e também vai para o site do Sinti, que é www.sinti-sc.org.br. E nós vamos dar continuidade conversando aqui com o nosso professor, que é presidente do sindicato, o professor Luiz Carlos Vieira, que veio falar um pouquinho para nós sobre o plano de carreira, né? O plano de carreira entregue pelo governo Colombo aqui no estado de Santa Catarina. Bem-vindo, professor. Boa tarde, Mig. Boa tarde a todos que nos assistem aqui pela TV Floripa e pelo programa Floripa em Foco. Então, professor, como é que é essa história aí que o Sinti recebeu a proposta do plano de carreira e que nossos trabalhadores na educação ficarão sem reajuste em 2016? Então, Mig, na verdade, depois do final da greve, nós tivemos aí uma mesa de negociação e na mesa de negociação nós tivemos a discussão sobre o plano de carreira. E o plano de carreira teve dois momentos. O momento que foi a discussão da estrutura da carreira, onde a gente discutiu como que seria essa tabela, a tabela do plano de carreira, porque o plano de carreira ele envolve não só a tabela, mas todas as questões relacionadas à jornada de trabalho, a questão dos cargos, a questão das gratificações e assim por diante. Mas nós focamos principalmente na questão da própria estrutura da carreira, da tabela salarial. E na estrutura da tabela salarial foi nos entregue uma proposta, e esta proposta da estrutura, nós fizemos um estudo em vários estados do país e também das lutas históricas que o Sinti tem e que discutiu essa estrutura de carreira ao longo do tempo e principalmente após a greve de 2011, onde nós discutimos de forma mais pormenorizada a questão da estrutura da tabela salarial. E dessa tabela, porque em 2011 nós fomos, com a greve de 2011, a tabela nossa foi compactada, ou seja, o governo do estado, ele não cumpriu o piso, não cumpre o piso nacional, ou seja, ele não paga o reajuste do piso para todos os trabalhadores, independente da formação ou do tempo de serviço, ele paga apenas para o início de carreira, ou seja, aqueles trabalhadores que não têm ou não ganham o valor do piso daquele ano. Então, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, então nesse período ele veio 5 anos. 5 anos pagando, né, apenas para o início de carreira. Obviamente que em alguns anos ele também pagou para os demais, as demais que estavam na outras faixas, em outro nível de formação, em outro tempo de serviço, porém, ele pagou também de forma parcelada, não é? Outros anos ele pagou parte, não pagou todo o percentual, e isso veio desestruturando os valores que contém na tabela. Então, por isso que uma das questões que nós fomos para a greve justamente é pela descompactação da tabela salarial e pelo pagamento do piso na carreira. É isso que a nossa reivindicação. O governo, depois da greve, sentamos na mesa de negociação, estavam discutindo qual é a estrutura dessa carreira, o que nós queremos para essa tabela salarial. E na tabela salarial nós discutimos que alguns pontos principais. O professor que só tem o nível do magistério, o piso nacional contempla esses trabalhadores. Por quê? Sim. Porque o piso nacional diz que é para os trabalhadores da educação e o nível é do magistério. O professor que tem a graduação, nós reivindicamos 50% mais do que aquele que não tem graduação, para valorizar esse professor na formação. Para aquele que tem especialização, que sejam em torno de 75%. O governo, na estrutura dele, apresentou 65%. Nós pedimos
é 85% para quem tem mestrado, né? E 100% para quem tem doutorado. Da diferença, obviamente, sempre com referência ao que não tem a graduação, ou seja, o nível do magistério. E isso o governo contemplou. Outra discussão é no tempo de serviço. Nós queremos que os trabalhadores sejam valorizados também pelo seu tempo de dedicação ao magistério. Então, a cada 3 anos, anteriormente, a cada 3 anos, o trabalhador ganhava 2 progressões, né? Antes de 2011, como era 2,75 cada progressão, ele tinha 2, ele tinha 5,5% de reajuste no seu vencimento a cada 3 anos, se ele tivesse 80 horas de curso, né, de formação continuada, de formação, sim, né, de curso, sim, reconhecidos aí pela Secretaria de Educação. O governo trouxe a proposta de que era 200 horas, nós brigamos na mesma negociação e discutimos e aí ficou acordado de 120 horas, 40 horas por ano, a cada 3 anos. Só que o trabalhador só vai progredir apenas uma progressão. E essa progressão ela estava em torno de 3,8%, 3,82%. Bom, quem faz o concurso, inicia a sua carreira no magistério, depois do estágio probatório ele passa a ganhar, na proposta do governo, 50% a mais do que quem não tem graduação. E até chegar ao final da sua carreira, com 30 anos para o homem e 25 para a mulher, ele estará ganhando 50% também a mais no seu vencimento do que quem inicia na mesma formação. Quem é graduado, 50% a mais, especialista, mestrado e doutorado. Obviamente que quem está na graduação, a qualquer momento pode fazer uma especialização, pode fazer um mestrado e pode ir para o doutorado, e aí automaticamente, independente de tempo, ele faz a sua progressão, apresentando o seu diploma da mudança de nível que nós chamamos. Sim. E, obviamente, passa a ganhar mais também pelaquela formação que ele obtém, a nova formação que ele obtém. Para nós, essa estrutura não é uma estrutura da qual nós reivindicávamos, porque nós tínhamos aí uma estrutura melhor, com um percentual maior, digamos assim, não melhor, mas um percentual maior, e que nós conseguimos chegar nesse acordo, porque o governo trouxe lá vários índices bastante rebaixados em 2011, 2013, e que nessa proposta, com a greve de 2015, e com a mesma negociação, e com a nossa discussão e debate, e com o estudo de outras carreiras nos estados, esses percentuais foram aumentando. Só que, obviamente, entre ter uma tabela e a sua aplicação é bem diferente. Você tem uma tabela e depois o governo vai dizer como que ele vai implementar essa tabela. Tá? Quantos por cento ele vai colocar para que o professor possa ter aquele determinado vencimento. E aquele vencimento final da tabela, em quanto tempo será? Esse era o problema. E aí o governo começou a enrolar na mesma negociação. Por quê? Porque isso depende de verbas, né? E também do orçamento do Estado, e também da vontade política que o governo tem e também da força dos trabalhadores. Sim. Né? Então, nesse sentido, começou a enrolação. E depois, nós estávamos esperando aí antes do dia 4 de agosto, uma posição do governo com relação aos valores e aos prazos a serem implantados nessa nova carreira, nessa nova tabela, e não veio. E aí o governo se comprometeu no dia 10 a apresentar essa proposta para nós. Além disso, obviamente, nós passamos esse ano de 2015 apenas com o reajuste daqueles que não ganhavam o piso salarial, ou seja, que não tinham o valor do seu vencimento, o piso salarial nacional, que é de R$ 1.917,78. Né? Isso vale também para os ACTs? Isso. A questão dos ACTs, porque, na verdade, os ACTs, eles, com a greve e com a retirada da medida provisória 198 da Assembleia Legislativa, eles também entraram no valor da tabela. Ou seja, eles estão, eles ganham o que ganha um professor de nível com graduação, né? Nível 1. Certo. Ou seja, na tabela que o governo apresentou é 30% maior do que o professor que só tem magistério.
Então, quando eu faço concurso, por exemplo, na graduação, o concurso só existe para quem é graduado, né? Então, a carreira só tem para quem é efetivo. Não existe carreira para ACT, ou seja, para professor temporário. Professor temporário não tem carreira. Ele tem uma lei que regulamenta a contratação dele por uma forma, por um tempo de serviço prestado ao Estado. Então, é um contrato temporário, né? É temporário, por isso que ele é temporário. Sim, claro. Mas o valor salarial dele, com a greve, ficou equiparado ao professor que inicia a carreira no magistério, ou seja, 30% maior do que aquele que não tem a graduação. E, obviamente, quando eu inicio carreira, eu fico no estágio probatório 3 anos, a partir desses 3 anos eu ganho, a proposta é ganhar 50% a mais do que aquele que não tem a graduação. Aí nós dizemos que esse professor é efetivo e está estável, porque já passou o estágio probatório. Bom, enfim, o ACT, tendo a graduação, vai ganhar, então, o que ganha um professor em início de carreira, né, da mesma forma. Porém, com a proposta do governo, ele também trouxe a incorporação da regência de classe, que nós temos o vencimento mais a regência de classe. A regência de classe para os professores que trabalham diretamente com alunos e uma gratificação por atividade especial para outros trabalhadores, como as especialistas, que são as orientadoras, as supervisoras e as administradoras escolares, e as ATPs. E também as AEs, que são, ou AEs, né, que são o assistente de educação. Então, eles têm aí 25%. Lógico que os AEs têm um outro comprimento de mais 30%, que é em função de uma questão que elas fizeram concurso, não tinham graduação, depois fizeram graduação, e tem uma outra discussão, mas isso é só para elas especificamente. Para os demais trabalhadores, tem 25% de regência. E para esses trabalhadores que não trabalham diretamente com alunos, 25% de gratificação por atividade especial. Muito bem, essa gratificação por atividade especial e a regência foi incorporada no vencimento. No vencimento. Para todos os trabalhadores. Tem uma diferença que os professores que trabalham com as séries iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, e também na educação especial, eles têm 40% de regência de classe. Porque na época que foi criada a regência de classe, eles não tinham direito ou não tinha como contemplá-los com a hora atividade. Então eles ganhavam uma regência de classe maior do que os professores que trabalham com as séries finais do ensino fundamental, que é 25%, e com o ensino médio, que é 25%, porque esses trabalhadores têm 1/3 de hora atividade. Além disso, esses professores também podem ter aulas excedentes, até 40% do seu vencimento pode ser preenchido de aulas excedentes, ou seja, hoje, cada aula excedente, ela tem 2,5 de aula excedente e 2,5 de gratificação por atividade especial, então dá 5% a cada aula que o professor trabalha. Se ele tem 32 aulas numa carga de 40 horas, ele pode dar mais 8 aulas excedentes. 8 vezes 5% dá 40% do seu vencimento. Então, as aulas excedentes dá um up no salário desse trabalhador. Né? Se ele tem 20 horas, por exemplo, ele pode ter, né, aí até 4 aulas excedentes. Se ele tem 10 horas, 2 aulas excedentes. Então, 10 horas, 2 aulas excedentes, 20 horas, 4 aulas excedentes, 30 horas, 6 aulas excedentes e uma carga de 40, 8 aulas excedentes, no máximo. Né? E isso complementa a renda. Essas aulas excedentes, também a proposta do governo, como ele retirou a gratificação de atividade especial, os 2,5 da aula excedente também saíram agora. Então, o professor que tem... Isso é o que modifica, então, na proposta apresentada? Não, porque a gente já sabia que o governo, a proposta apresentada para o governo já era essa estrutura. Já era essa estrutura. O que modificou foi justamente na implementação dos valores e dos prazos, porque a briga nossa é que, como nós estamos defasados com a questão salarial e a promessa de descompactação desde 2011, nós esperávamos, a expectativa que nós tínhamos, que o governo apresentasse uma proposta que realmente recuperasse o nosso salário, descompactasse e nos desse um ganho imediato. Né? Real. Real. Mas o governo veio com uma proposta
de descompactação e que esses percentuais da qual a gente discutiu na estrutura da carreira não vai atingir esses percentuais até 2018. Esse é o grande problema. Então ele traz uma proposta até 2018 de que não vai contemplar aqueles percentuais de 50%, 65%, 85%, 100%, 50%, né, de diferença de quem inicia para quem se aposenta, até 2018. E isso é muito ruim. Claro. Por quê? Porque ele joga para um outro governo a responsabilidade de continuar a descompactação. E sem contar que os percentuais que ele coloca nas tabelas para serem pagas até em 2016, 2017 e 2018, são percentuais não fixos e não igualitários para todos. Então ele joga alguns valores, conforme a disponibilidade que, segundo ele, tem, de diferentes percentuais na tabela. Então alguns vão ter, no primeiro momento aí, um percentual maior e outros menores. E isso também vai causar um desequilíbrio na tabela salarial. E o que professor, o que o governo alega para fazer um plano desse, apresentar um plano desse? Qual é a alegação dele? Bom, são várias desculpas que o governo dá. Primeiro que ele não tinha que ter desculpa, já que a lei do piso foi sancionada em 2008, ele deveria ser aplicado, mas ele entrou com ação de inconstitucionalidade e essa ação de inconstitucionalidade empurrou com a barriga, digamos assim, a aplicação do piso até 2011, quando nós fomos para a greve. Em 2011 conseguimos a aplicação do piso, pelo menos no início de carreira, e ele entrou com ação dizendo que nós não tínhamos direito do piso na carreira, apenas no início de carreira, e essa ação ainda está tramitando no Supremo Tribunal, no Supremo, e a gente vai ver ainda qual a decisão, né, se nós temos o direito de ter isso na carreira ou só no início da carreira, como o governo alega que tem, porque na primeira instância ele tem essa decisão favorável para ele. E nosso entendimento que a lei não é nas carreiras, então, portanto, vale para todos os valores que estão lá nas carreiras. E ele alega que não tem caixa para fazer isso, que não tem dinheiro, mas ele deveria ter economizado de 2011 até agora, claro, 5 anos passaram, né? 5 anos para poder fazer essa descompactação. Então, por que ele demora tanto tempo para apresentar uma proposta de descompactação e quando chega e apresenta, diz não tenho dinheiro para implementar? Então, eu vou implementar até 2018. E aí, quando termina a greve, ele diz para os trabalhadores o seguinte, não vai dar para implementar até 2018, né? Eu vou implementar a parte só. Foi o que ele fez. E não vou implementar de forma igualitária para todos, tá? Vou implementar conforme tem a disponibilidade de caixa. E ainda, pior do que isso, ele vincula isso aos gastos e arrecadação do Fundeb, né? Que o Fundeb vai até 31 de dezembro de 2020, né? Ao percentual de reajuste do Fundeb e gasto com o pessoal na educação. Então isso é muito ruim. Mas, Miguel, eu queria voltar ali só na questão da regência de classe, porque quando eu estava falando sobre os percentuais dos professores de séries iniciais, que ganham 40%, se vai ser incorporado 25% da regência, a proposta do governo é pagar mais 15% para eles como gratificação de hora de atividade. Então eles terão os 40%, porque 25% vão ser incorporados no vencimento, e os outros 15% serão pagos como gratificação da hora atividade. Então, do fundo, esses 40% vão ser feitos dessa forma. E para aqueles que são das séries finais do ensino fundamental e do ensino médio, teremos os 25% incorporados na regência, né? Isso nós somos contrários, porque nós somos contrários à incorporação da regência de classe. E isso tem mais um embate, porque isso na mesma negociação não teve acordo, né? E não vai ter acordo porque a categoria sempre votou contra a incorporação da regência de classe, né? Isso é um dos problemas que nós temos na estrutura da carreira. Ah, entendi. Por que isso? Porque ele incorporando a regência de classe, ele vai dizer que esse valor X que nós temos do vencimento hoje, mais a regência de classe, dá um valor da remuneração e mais outras questões, triênios e outras coisas. Dá o valor total da remuneração. Ele pegando a regência de classe, colocando dentro do vencimento, ele vai ter um tempo que ele não vai precisar dar o reajuste do piso, porque aqueles 25% vai somar no valor do vencimento e quando tiver o reajuste do piso nacional, esse reajuste do piso não
vai coincidir. Claro que já vai estar acima. Vai estar acima. Daí não precisa. Por isso, então, isso é a grande sacada do governo, que por isso nós somos contra, porque independente se ele vai estar no vencimento ou pagando como regência, nós teremos esse valor. Esse valor já é um valor que já é do professor, que já é do especialista. Mas ele vai utilizar essa regência para poder ter o fôlego de caixa para poder fazer a descompactação. Você compreende? Além de não contemplar aquilo que nós queremos, ele utiliza o nosso próprio dinheiro para fazer a descompactação. Então isso é muito ruim. E a greve também apontou isso, a não perda dos nossos direitos e a não incorporação dessas gratificações. Então, para nós, isso é muito ruim, né? É muito ruim, não no sentido remuneratório, porque no remuneratório, no final, ele vai ser da mesma forma, né? 25% incorporado ao vencimento ou pago por fora, o valor total é o mesmo. Mesmo, não altera. Né? Não altera. O problema é que o governo, se ele incorpora no vencimento, o vencimento fica maior e nesse período nós não teremos, então, o reajuste do piso. Que é isso que o Cinti estava alegando. É isso, né? que o Cinti alega. Com Porque certeza. hoje é R$ 1.917,78 mais 25 de reajuste, que dá R$ 2.397. Se ele incorporar os 25, fica R$ 2.397. Veja só, 1.917. Mesmo que o governo federal, o MEC, anuncie 10% para os próximos anos, um exemplo, né? Para fazer uma analogia aqui, daria mais R$200. Iria para 2.100. Então, o valor do PIB, o percentual dos 10%, não atingiu os 2.397. Então, portanto, ele não precisa dar reajuste. Claro. Nem para o início de carreira. Compreende? Se ele der mais, aí vai para 2.100. Se no outro ano ele der, o MEC anunciar, e lógico, ele só anuncia se o custo aluno tiver esse reajuste. Sim. O custo aluno vai subir mais 10%, daria mais R$210. Aí 2.100 mais R$210 dá 2.310. Mesmo no outro ano daria R$2.310. Não Sim. daria 2.397. Portanto, ainda não atingiu em 2 anos. Não atingiu a base do piso. Compreende? Então só vai começar a disparar o percentual do reajuste do piso a partir de 2018, 2019 e 2020, que eles vão ter que encontrar outro mecanismo para dar o reajuste do piso nacional salarial, da qual a CNTE e as suas afiliadas, no caso o Cinti também, nós estamos fazendo o debate nacional sobre o novo piso dos trabalhadores em educação do Brasil. O novo piso e uma nova diretriz de carreira, porque nós temos, cada município desse país e cada estado tem uma carreira diferenciada. Nós queremos uma carreira única para todos os trabalhadores da educação da rede pública, da educação básica da rede pública do Brasil. Claro. E aí que está garantido no artigo 206 da Constituição, né, que os trabalhadores da educação básica terão, logicamente, a sua diretriz de carreira e que até hoje não foi aprovada depois de 25 anos de Constituição, né? Nossa. Mas o Brasil é muito lento nas questões legais que beneficiam os trabalhadores, mas muito rápido nas questões legais que é para tirar direito de trabalhadores, né? Então, é uma luta desigual nesse país, nesse estado e também nos municípios. Né? Porque daí quantos anos a pessoa vai ter que esperar para poder comer, para poder aumentar a sua mesa, né? Exatamente. Sendo assim simplista, naturalmente, né? Dentro, porque é um tema bastante até complexo. E professor, assim, ó, e baseado em quais os outros critérios? Tem algum outro critério apresentado para essa, né, para essa ação de governo? Então, o critério para não dar o reajuste, primeiro que ele diz que não tem caixa. Sim, e a outra discussão que ele coloca, não tem caixa por quê? Por causa da crise, né? Então ele está dizendo que há uma crise econômica no país e essa crise econômica está tirando dinheiro tanto da União quanto dos entes federados, no caso do Estado, e que nós estamos em recessão e aí não há dinheiro para que possa dar o reajuste. E aí ele usa exemplos de outros estados que nem estão pagando o salário dos trabalhadores e outros estão parcelando, né? Quer dizer que se o estado cair no erro, então justifica o erro dele. Sim, e a gente sabe que na verdade não é isso. O problema é que o governo, ele tem prioridades e as prioridades não é a educação, não é a saúde, não é a segurança e não são os servidores públicos. A prioridade deles são os acordos
né? São os acordos que ele fez com aqueles que financiaram a campanha dele. Né? Como então, sempre, ainda volta todo, né? Volta lá no princípio que é o processo da campanha eleitoral. Exatamente. Né? E professor, qual vai ser a ação do Cinti daqui para frente, então? Bom, diante dessa, né? Primeiro, dessa situação posta aí. Dessa situação posta. Primeiro, nós temos o governo, primeiro, que ele não apresentou uma proposta para nós, ele apenas entregou a proposta e pediu para que a gente pudesse estudar. Então, no estudo que nós estamos fazendo dentro do Cinti, dessa proposta entregue sobre os valores, sobre os percentuais aplicados na tabela, tem muitas dúvidas, pairam muitas dúvidas. Entre elas, a diferença entre os percentuais das referências dos níveis, ou seja, os percentuais de diferença entre os níveis de formação de cada trabalhador e entre o tempo de serviço de cada trabalhador. Então, essa é uma dúvida porque ali traz vários valores, então a gente também tem dúvida se vai ser aplicado com vários valores ou vai ser aplicado de uma forma homogênea para todos, para que não haja essa diferenciação da qual nós já estamos sofrendo há vários anos. Os percentuais apontados na mesa durante a negociação, ele não foi respeitado na proposta, né, porque a proposta não contempla aqueles percentuais dentro da estrutura da qual a gente discutiu, então até 2018 não contempla isso, e além disso vem vinculado à questão do Fundeb. Nós não temos mecanismos para poder estar fiscalizando a questão da entrada ou não do Fundeb no caixa do Estado, né, e vai ser válido, segundo ele, os números que estão lá dentro da Secretaria da Fazenda. Não fala também de que forma se dará essa progressão na tabela. Sabemos que é a cada 3 anos, com 120 horas de curso, mas isso não está ainda definido, apesar de estar na estrutura, mas ali naquela proposta não foi apresentado. E também a progressão, ela, quando se fala na progressão nível, na questão de formação, não se sabe se o trabalhador ele vai garantir-se o tempo do trabalhador, do servidor, naquele nível de formação, ele passa para outro nível de formação e continua com o tempo, ou no mesma letra, no caso, no mesma referência, ou ele volta. Nós tínhamos a nossa reivindicação aqui. O trabalhador iniciou numa formação, quando ele passa para outra formação, ele dá continuidade no seu tempo de serviço. Obviamente, isso também não ficou claro, e também não se fala das aulas excedentes, de que forma serão pagas. O governo apenas disse que vai pagar ela conforme as horas trabalhadas, né, e que dá um percentual aí, mais ou menos, números absolutos, de 2,5% do valor de cada aula. E isso também não ficou destacado, nem muito claro na proposta apresentada. Então, tem várias dúvidas. Nós vamos se reunir, então nos próximos dias, para apresentar uma contraproposta e apresentar também as nossas dúvidas. E nós estamos fazendo, Mig, em todo o estado, seminários para explicar para os nossos trabalhadores da base como que está sendo formado, como que o governo pensou e apresentou essa proposta de carreira para os trabalhadores da educação. Então, nós temos seminários em várias regionais, já aconteceram em algumas, estão acontecendo em outras, e nós estamos convidando os trabalhadores para que participem. Florianópolis, São José está marcada aí para os próximos dias, até o final do mês vai acontecer os seminários aqui em Florianópolis e São José. Amanhã, por exemplo, nós temos em Joinville. No final de semana, 24, nós temos em Lages. No dia 25, nós temos em Videira. E aí tem várias datas e cada um dos trabalhadores tem que procurar a sua regional, ficar atento no site do Cinti, porque lá está anunciado onde estão acontecendo os seminários de carreira. Para você poder ir lá no seminário, fazer seu questionamento, perguntar, né, e as dúvidas que nós temos. E ajudar também a dar os encaminhamentos das próximas ações e mobilizações que nós temos que fazer para impedir que esses fatos ou esses atos e essa forma de encaminhamento dessa proposta seja feita, porque o outro campo de debate que nós teremos será na Assembleia Legislativa, onde com certeza nós devemos apresentar nossas emendas, né, para que possam corrigir essas distorções que nós não aprovamos. Então, portanto, o Cinti continua na luta, mobilizado e chamando a categoria para participar, para impedir essa retirada de direitos que o governo do Estado está fazendo, está fazendo aí na nossa carreira. Onde ele na mesa fala uma coisa, depois quando ele encaminha para o Legislativo ou para a sociedade é outra, né?
não cumpre aquilo que está os acordos, né? Pois é, professor Fernando sinalizou aqui que nosso tempo encerrou, mas encerrou para esse nós tocamos direto também, professor, aqui no nosso programa, né? Eu vou pedir para que o senhor vá para suas despedidas, né, para a gente poder encerrar o nosso Floripa em Foco. Desde agora, já agradecendo a sua presença aqui, né, de vir esclarecer e colocar, né, tudo a luta, né, do Sinti, do Sindicato dos Professores aí, para nós aqui da TV Floripa e para os nossos telespectadores, né? A consideração final, Mig, é deixar mais uma vez, reafirmar aí nossa luta, dizer que 2015 para nós ainda não está fechado, nós queremos reajuste ainda em 2015 para todos os trabalhadores que não tiveram o reajuste, porque é injusto para parte da categoria ter um reajuste de 13,1% e a outra parte, que são os efetivos, não tivemos nada esse ano. Nós lembramos que até esse momento a inflação já é mais de 10%, já atingiu a casa dos 2 dígitos e nós não tivemos nenhum reajuste desde o ano passado. E o ano passado nós tivemos ainda parcelado o reajuste para os servidores do Magistério Público Catarinense. Nós queremos, então, esse reajuste ainda para esse ano. E não aceitamos nem os prazos que o governo apresentou, né, que é prazo para pagar em maio, a primeira parcela de descompactação, depois maio e novembro e outubro de 2017, maio e outubro de 2018. Nós temos a proposta nossa, pode ser até 2018, não tem problema, desde que pague toda a carreira, né, e que seja em janeiro, que seja sempre em janeiro e também que ele garanta o piso na carreira para os trabalhadores daquilo que nós temos direito, né, e para todos os trabalhadores, sejam eles temporários, aposentados ou aqueles que são efetivos e estão aí dedicando seu dia a dia na sala de aula. Então, professor, obrigado pela sua presença. Nós vamos encerrando o nosso Floripa em Foco. A discussão vai continuar, o Sinti estará aqui na próxima semana para a gente dar continuidade no debate. Tem muita coisa rolando, tem muita coisa pegando, né? E a gente gostaria de estar, então, conversando aqui na próxima semana. E eu convido você para continuar assistindo a TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sinti, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sinti-sc.org.br.